Eu recebo vocês hoje aqui direto da casa do primeiro prefeito de Palmas, seu Fenelon Barbosa Salles. Ele nos recebeu aqui na sua fazenda para contar um pouco da história da implantação da nossa capital. Nós vamos voltar aos idos de 1990, não é isso, seu Fenelon? Bem-vindo aqui ao Histórias que Vivi. Eu agradeço a sua atenção em nos receber na sua casa e contar um pouco para essa geração mais jovem como é que foi a sua chegada, da sua família, como é que foi essa amizade com Siqueira Campos e essa decisão que o senhor honrou de transformar Taquarussu do Porto em Palmas. Seja bem-vindo. Olha, é uma pergunta muito importante, porque o início de Palmas começou lá de Taquarussu. Taquarussu, eu morava em Porto. Os 3 primeiros filhos meus, que nasceram, Marilon, Salomão e Vanderlei, eu morava em Porto Nacional. Aí nós mudamos para Taquarussu, surgiu a oportunidade da minha mulher lecionar num distrito de Porto Nacional. Naquele tempo, Porto Nacional era muito grande, enorme. Aí eu escolhi Taquarussu, falei, nós vamos para Taquarussu, que fica mais perto da minha família lá em Aparecida e também fica perto aqui de Porto Nacional, e nós vamos comprar fazenda, vamos comprar gado, vamos negociar, vamos para lá. Aí viemos. Que ano era isso? Qual era o ano, seu Fenelon? Foi 67, no ano de 67. Olha só, nos idos de 60. Agora que eu lembrei. E a família em 67 nós mudamos para Taquarussu, aí Vanderlei, ele tinha 3 anos de idade. Aí nasceu Berenice em 67 e eu olhei para Taquarussu assim, quando nós mudamos para aí, no outro dia eu olhei assim para Taquarussu, fiquei até com dó de uma situação daquela. Só tinha aquela praça cheia de malva, os carreirinhos para o povo ir de uma casa para outra. Eu falei, não, rapaz, vamos juntar todo mundo e vamos zelar isso aqui, vamos roçar, limpar tudo aí. Aí fizemos um mutirão e limpou a cidade, ficou mais bonita, né? Aí eu fui trabalhar, aí certo que eu pensei o seguinte, um dia fizemos uma reunião com o povo, os moradores lá, eu falei, rapaz, vamos melhorar isso aqui, vamos passar isso aqui a distrito, que era só povoado. Olha só. Aí eu falei, vamos fazer disso aqui um distrito desenvolvido, falei assim. Aí, logo em seguida, nós passamos ele a distrito e o povo começou a mudar para lá. Aí eu falei, agora nós vamos emancipar isso aqui. Vamos fazer tudo para emancipar. Isso ainda era Goiás, né? Ainda era Goiás. Aí eu saí nas fazendas, conversando com o povo da região lá, os eleitores de Taquarussu. É certo que marcamos o plebiscito, aí eu matei 3 vacas lá, dei a comida para ele. Naquele tempo podia fazer, agora hoje não pode. Aí aconteceu que o povo quase tudo votou a favor. Olha só. Aí emancipou Taquarussu, e eles me lançaram candidato a prefeito. Aí era Taquarussu do Porto. Era Taquarussu do Porto. Eles me lançaram logo em seguida candidato a prefeito. Não foi eu não falei nenhuma vez que queria ser prefeito. Não falei, não. Mas o senhor estava na frente desse movimento. Mas eu estava na frente de todos os trabalhos lá. Aí aconteceu que eles me lançaram candidato a prefeito. E aí o Siqueira Campos gostou dessa região aqui, que ficava bem central. Aí um dia ele
me chamou por telefone. O senhor já conhecia o Siqueira? Quando vocês Já, conheceram? nós votávamos nele há muito tempo. Para deputado federal. Nós tudo votava nele, meu pai, todo o povo dessa região aí votava nele, aqueles homens mais velhos. Aí o Siqueira falou comigo. Eu já era candidato a prefeito lá. Não, eu já era prefeito, lá de Taquarussu. Aí o Siqueira um dia me ligou, Fenelon, eu queria conversar com você. Aí eu fui lá. Ele tinha feito o Palacim e nós conversamos lá. Aí ele falou comigo, olha, Fenelon, eu queria saber se você tem interesse de ceder o seu município para Palmas e me ajudar a transferir Palmas para cá. O Palacim estava pronto já? Olha só. Ele tinha feito sem autorização minha. Aí ele sabia que não tinha outra forma se não fosse através de mim, né? Entendi. Ele sabia. Aí eu queria saber de você, se você cede o município para Palmas e me ajuda a transferir a capital Palmas para cá. Aí eu também não pensei duas vezes. Combinei com ele, peguei na mão dele, assim. Aí está combinado, governador. Eu lhe ajudo, o que for, o que depender de mim, o senhor pode contar. Aí fizemos esse contrato, aí ele disse assim, amanhã eu vou mandar fazer um almoço, e aí vocês vêm almoçar comigo aqui, trazendo todos os vereadores para nós fazer a transferência da capital para cá e também você ceder o seu município para Palmas. Aí nós fizemos, eu vim, ele falou comigo, não fala para ninguém, só para os vereadores. Aí eu cheguei, combinei com todos os vereadores, tudo, aí quando foi na hora certa, nós viemos ali, almoçamos lá com ele, aí ele conversou com os vereadores, tudo. Aí, quando deu 13h, iniciou os trabalhos de transferência do nosso município para Palmas. E aí, através de... Tinha 2 advogados lá, aí, fazendo isso. Aí trabalhamos. Foi feito muitas sessões lá. E eu assinava tudo, favorável à transferência do nosso município para Palmas. Aí aconteceu que, quando entramos na noite, 5h, estava tudo pronto, só que nós estávamos cansados. Desde a 13h. Aí ele, já com tudo pronto, tudo certinho, o avião estava pousado lá na pista, assim, na estrada, né? Aí eles já estavam combinados com os deputados lá em Miracema, que eles também precisavam aprovar isso aí. Sim. Aí eles aprovaram lá, quando deu 10h30 por aí, já estava soltando foguete lá, estava tudo certo. Então, a transferência da capital para aqui começou dessa forma que nós estamos falando. Muita história. Vocês vejam bem a força de vontade do então governador Siqueira Campos de fazer toda essa manobra, porque havia uma disputa muito grande de várias cidades do estado, Araguaí no movimento forte, Gurupi, a própria Porto Nacional. Nesse berço que é Taquarussu, nasceu a capital Palmas. Eu vou para um pequeno intervalo e volto, que eu quero ouvir do seu Fenelon como é que foram os primeiros anos dele já prefeito da capital Palmas. Não saia daí. E
nós estamos de volta aqui nesse bate-papo com o seu Fenelon, que é uma verdadeira viagem no tempo. Ele nos contou como que o então governador Siqueira Campos preparou todo esse terreno e ele foi fundamental, porque sem a anuência do seu Fenelon e dos vereadores daquele começo, não seria possível fazer a transferência da capital. Tinha muita briga na época, seu Fenelon. Araguaína queria ser a capital, Gurupi queria ser a capital. O senhor teve que enfrentar tudo isso. Na verdade, é isso. Araguaína, Porto Nacional, Paraíso e também Gurupi, tudo queria levar a capital para lá. Aí nós enfrentamos isso aí, eu segui o nosso município. Esse nosso município, deixa eu falar para vocês como começou. Quando chegamos lá em Taquarussu de muda, limpamos aquilo tudo, como eu já havia falado, e saí para comprar uma boiada. Quando eu cheguei, o povo tinha se reunido lá e me elegeram como presidente de bairro. Que era um bairro da Taquarussu. Era um bairro. Aí eles me elegeram como presidente de bairro. Eu digo, oxe, eu tenho que fazer alguma coisa para esse povo. Aí eu pedi um caminhão de cano, de mangueiras grossas, assim, lá de Goiânia, e veio, arrumei um olho d'água lá no pé da serra, em cima da serra. E eu fiz um mutirão lá com os homens do lugar e fizemos uma valeta de ir lá até atravessar o povoado de um lado para o outro. Aí nós fizemos, lá no início, nós levamos cimento nas costas, areia, essas coisas, e fizemos um caixote assim de cimento, aí para receber a água, para poder entrar nos canos. Aí colocamos isso aí. Quando o povo ficou feliz, colocamos vários chafarizes no meio da rua, assim. Aí quando era de tardinha, de manhã, o povo estava lá enchendo, pegando água, que todo mundo só pegava no Ribeirão. Aí todo mundo estava pegando na porta lá. Aí o povo ficou feliz com aquilo ali. E aí é que eu fui para comprar a boiada. Quando eu cheguei, eles tinham feito essa eleição, me colocaram como presidente de bairro. E aí começou a sua carreira política. Aí começou. Aí que foi que nós conversamos com Siqueira e transferimos a capital para aí. Isso aí foi uma coisa muito importante. E a nossa capital, quando eu assumi essa capital, era só Cerrado ali. E nós tinha que implantar a capital o mais rápido possível. Aí fiz um grande loteamento nessa região sul aí e doei o lote todinho para as pessoas, doando lote, doando material para fazer casa. Qual que foi o primeiro loteamento? A região do Taquaralto, Arenife? Taquaralto e o centro de Palmas. Certo. O Siqueira. Seu Fenelon, o senhor foi prefeito até 92, não é isso? Até 92, porque Palmas, quando nós transferimos Palmas para cá, já tinha passado um ano das eleições gerais. O senhor já era prefeito há mais de ano, né? Não, só 7 meses. Prefeito de Taquarussu. Certo. A eleição que me elegeu prefeito de Taquarussu foi no dia 16 de abril de 88. 88. Olha só, antes da criação do Estado. Foi. Quais foram as primeiras obras que o senhor fez como prefeito de Palmas? Nós fizemos todas as estradas do nosso município, que não tinha, naquele tempo não tinha estrada, não tinha movimento não, de carro aí. E nós cortemos serra e fizemos as primeiras escolas, os primeiros postos de saúde, os grandes loteamentos, foi nós que fizemos. E Taquarussu? O que Taquarussu ganhou com a criação de Palmas? Taquarussu, devido a não ter espaço,
Ele não avançou muito, porque ali não tem para onde crescer muito, né? É a serra de um lado e o Ribeirão do outro. E tem o Ribeirão no meio, né? E muito estreito, assim. Aí, Mas o calçamento das ruas, eu lembro que quando eu cheguei, Itaquaruçu estava toda no bloquete já. Aquele ali foi eu que fiz. Foi? Foi. Aí, era só um povoadinho com as casas de palha, quase tudo. Mais da metade das casas era de palha, até as paredes das casas eram de palha. Mas era um povo bom, pobrezinho, mas muito bom. Lá já tinha os baianos, já tinham chegado na década de 40? Não. Ainda não? Não. Seu Anísio Moura já estava por lá? Já. Seu Anísio Moura é um pioneiro, né? É, pioneiro de lá. Está com 108 anos e está vivo. Está firme. Esse dia ele veio aqui, almoçou mais nós e conversamos bastante. Aí, minha filha, aconteceu o seguinte, que nós buscamos mudança em todo lugar e quase todo o Brasil veio mudanças para cá. E vocês transportando o povo de caminhão. Aí nós assentando elas aí, construindo casa. Eu tinha um grupo de pedreiros e outro só construindo casa, doando para as pessoas. Para poder habitar a capital. Para poder implantar Palmas o mais rápido possível para não ser transferida para outro lugar. Para ficar irreversível, né? Então, tinha dia que nós recebemos 15 famílias, chegava de uma hora só, 15 famílias de um lugar só. Da Bahia, de Maranhão, aqui do Pará, do Piauí, tudo, Pernambuco, tudo veio, né? Veio até uma família do Rio Grande do Sul que conversou comigo por telefone. Olha só. Aí eles vieram e nós agasalhamos eles aí. Seu Fenelon, quando terminou o seu mandato, teve aquela primeira eleição que foi eleito o Eduardo Siqueira Campos, ganhou a eleição do Eudoro Pedrosa. O senhor resolveu naquela época não disputar mais a eleição, sair da política? O que é que houve que o senhor decidiu encerrar por ali? Eu não vou falar o porquê, não. Não vou falar o porquê. Aí eu fiquei revoltado e falei, não vou ser mais candidato. Agora quem vai ser candidato é meus filhos, vou ajudar eles e pronto. Eu me lembro do Afonso, vereador, né? Não era seu filho, mas da família. Quando foi que Vanderlei e Marilon resolveram entrar para disputar a eleição? Quando foi? A primeira eleição de Vanderlei aqui. A primeira eleição, deixa eu ver... Para vereador. A primeira eleição eu era prefeito, meus meninos não entraram, não. Não entrou, não. É na segunda. Na segunda eleição. Na segunda. E hoje o senhor está satisfeito com os seus sucessores terem sido aí, o Marilon hoje vereador, o Vanderlei chegou a governador do estado, o próprio Léo, né, que hoje é deputado estadual. O senhor acredita que isso tudo é o legado, né, veio a partir do trabalho do senhor, a presença deles na política? Com certeza. Isso faz parte do nosso trabalho que fizemos aqui em Palmas, para que Palmas existisse aqui. E o nosso trabalho foi um trabalho fantástico, sabe? Agasalhando o povo, trabalhando para o povo. Eu e a minha mulher e meus filhos, todos, os mais velhos, me ajudando a implantar as pessoas, fazer aquilo que era necessário, estrada, ponte, tudo, posto de saúde para todo lado aí, escolas boas. Então, isso aí é um legado que hoje meus filhos são candidatos, são conhecidos e são fortes politicamente, justamente pelo nosso trabalho que nós fizemos naquela época. Muito bem.
Daquele 1992 para hoje, 2025, muita história aconteceu, muitos prefeitos, prefeitas ocuparam a gestão da capital. Daqui a pouco eu quero ouvir do seu Fenelon como que ele avaliou esse avanço de Palmas, o que ainda precisa mais na nossa capital. Não saia daí. E eu estou de volta para o nosso terceiro e último bloco. Aqui eu poderia ficar a tarde toda aqui nessa fazenda maravilhosa, conversando com o seu Fenelon, porque nessa memória tem boa parte da história do estado do Tocantins e toda a história de Palmas até os dias atuais. Como diz o ditado, tudo que é bom dura pouco, né, seu Fenelon? Nós vamos aqui para o terceiro bloco. E a gente conversava aqui no intervalo sobre a família grande que ele constituiu. Quantos filhos o senhor tem? Eu tenho, hoje, 9 filhos, porque morreu uma, mas tenho o meu neto, que o senhor criou. Que eu criei de pequenininho, é um filho também que nós temos, é o Vanim. E quantos netos? Netos são 13. Olha. Não, neto é 24. 24 netos? E bisneto é 13. E o senhor durão, assim, vai fazer quantos anos agora esse mês? 85. E não tem nem ruga, gente. Seu Fenelon, o senhor deixou a prefeitura em 92, a gente conversava que muitas grandes obras foram feitas depois disso, né? Palmas continuou crescendo. É verdade. O senhor foi sucedido na época pelo Eduardo Siqueira Campos, depois pelo Dr. Odir Rocha, né? De saudosa memória. Dr. Odir, depois Nilmar, depois Raul Filho. Como é que foi a sua relação com os outros prefeitos de Palmas? Olha, é uma coisa interessante. Os prefeitos de Palmas, todos eles nós apoiamos, ajudamos na campanha, tudo. E todos eles se colocaram contra nós. É verdade. Não sei por quê. Aí todos eles se colocaram contra nós. Eu acho que é porque a gente fez um trabalho muito forte aí com em toda a região de Palmas, ajudando as pessoas, fazendo as coisas, mandando carro cheio de gente doente para São Paulo, para Goiânia, para todo lugar aí. Então isso aí marcou. Nós fizemos um trabalho social muito grande aí. Aí eu acho que existia ciúme político. Com nenhum desses prefeitos e prefeitas não pegou a relação. Só o doutor Odir. Doutor Odir, esse não, era junto conosco. Mas os outros não. Nós não contamos com o apoio deles em nada, nem eu, nem meus filhos, nem a minha família em geral. Desse tempo todo, muita coisa aconteceu em Palmas, a cidade hoje tem aí 300 mil habitantes. O que é que o senhor acha que ainda está faltando para Palmas hoje ser uma capital ainda mais avançada? Se hoje o senhor fosse olhar a cidade e dar uma sugestão aí para que a cidade ficasse ainda melhor, o que seria? Não, eu acho assim que a nossa capital hoje é uma das cidades mais bonitas do nosso Brasil. Apesar de ser ainda pequena em relação às grandes capitais aí, mas eu acho ela uma cidade muito bonita. A gente vai para Goiânia, vai em outras capitais por aí, você olha assim, é uma coisa tumultuada demais. E Palmas não, espaçosa. É uma cidade que o vento entra de um lado, sai do outro. É linda a nossa capital, as ruas largas, espaçosas. Eu acho assim que hoje é só povoar mais e às vezes precisa alguns mais hospital atender a demanda aí, que é muito grande, sabe? Seu Fenelon, eu vou completar agora nesse mês de abril 34 anos de Palmas, desses eu vivi 17 em Taquarussu. A gente tem uma sensação que Palmas ainda tem uma dívida com Taquarussu. Taquarussu podia estar mais bonita, mais organizada.
ter mais opção de trabalho para a nossa juventude em Itaquaruçu. É verdade. O senhor concorda com isso? Eu concordo. Eu acho que Itaquaruçu merecia ser mais olhado, né? Cuidar mais de Itaquaruçu, fazer com que Itaquaruçu virasse um setor mas muito bonito, né? Desenvolvido, bonito, bem zelado. Mais estrada, né? A estrada da pedreira que a gente sempre pede para diminuir o acesso sem ter que ir a Taquaralto. São coisas que ainda falta, né? Chega lá. Ainda falta. Lá em Itaquaruçu deveria ter hospital bom, colégios bons, merece mais, tem mais um curso mais importante, dando a oportunidade para aquele povo que mora lá estudar, se formar por lá mesmo e não ser preciso vir todo dia para Palmas. Curso superior, seu fala. Com certeza. E arrumar mais aquelas ruas para ficar bonita, né? Porque Itaquaruçu foi o responsável para trazer a nossa capital para aqui. É verdade. O senhor imaginava que hoje Palmas estaria como está? Olha, a gente nunca pensa. Eu acho assim que Palmas desenvolveu mais do que o que a gente pensava. Eu sabia que Palmas ia ser uma cidade muito importante, bonita, muito elegante e promissora. Mas eu nunca pensei que hoje, com 35 anos, estivesse do jeito que ela está hoje. É uma capital bonita, linda, muito movimentada. Valeu a pena ter enfrentado tudo que o senhor enfrentou? Valeu a pena, mas valeu mesmo. Eu fico muito feliz de ter participado da implantação da nossa capital e ter meus filhos aqui, meus parentes tudo, olha aqui, olha. Eles, para mim, é uma honra muito grande ter meu povo aqui em Palmas, na região. Graças a Deus. Agradeço a Deus todo dia por ter me dado essa oportunidade e ter me preparado para me ajudar nesse grande progresso que chegou para a nossa região. E eu quero ter hoje a oportunidade também de agradecer ao senhor, porque sou palmense e outros palmenses hoje, através desse programa, estão sabendo da grande contribuição que o senhor deu para a urbanização, para a emancipação de Itaquaruçu e a sua decisão, junto à Siqueira Campos, de fazer esse enfrentamento e a transferência. Muito obrigada, em nome de todos os palmenses. Eu quero deixar aqui o espaço aberto para o senhor se despedir do nosso público e deixar o seu recado final. Tá bom, eu agradeço vocês, muito obrigado mesmo, e que Deus continue abençoando vocês para que vocês continuem trabalhando, fazendo esse trabalho muito importante, não só aqui, como toda a região. Muito obrigado mesmo, um abraço a todos vocês. Eu sou Roberta Tum, esse foi mais um Histórias que Vivi. Nos acompanhe, que vem muita história boa por aí.